Marcas são sinais, vestígios, impressões deixadas por algo. Marcas também indicam um ponto de referência na nossa vida. Na verdade, tudo o que nós vivemos nos marca de alguma forma, positiva ou negativamente falando. Eu gosto sempre de dizer que é impossível passarmos pela vida sem deixar marcas. E é impossível também passarmos pela vida sem sermos marcados. E as marcas indicam aquilo que a gente viveu. As marcas indicam as cargas que nós carregamos. As marcas indicam quem nós somos verdadeiramente. Às vezes as pessoas falam, mas tem uma ruga pequenininha aí e tal. Eu falo, não, deixa essa ruga aqui. Por enquanto eu não vou fazer um botox não, quem sabe mais para frente. Mas não é a minha intenção. Essa marca é o mapa da minha vida. São as minhas marcas. Nós precisamos ter a nossa vida marcada por aquilo que verdadeiramente vale a pena. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2025, lição dos jovens. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 13. Chegamos ao final do nosso trimestre. Vamos estudar a lição de número 13 do dia 28 de setembro de 2025. O título da nossa lição é As Marcas de Cristo. Não podemos viver com Cristo sem sermos marcados por Ele. Não podemos. Não podemos. O evangelho verdadeiro deixa marcas na nossa vida. É claro, algumas dessas marcas são marcas de dores, de renúncia, de lutas, de sofrimentos, são marcas de aflições que nós passamos. Mas essas marcas que nos caracterizam, são essas marcas que nos caracterizam. São essas marcas que dizem quem nós realmente somos. Que eu e você continuemos sendo marcados por Cristo, mas que nós vivamos o Evangelho de Cristo de forma integral. O texto principal da nossa lição nos diz: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você que acompanhou aqui as nossas lições durante esse trimestre, essas 13 lições, estamos na última, hoje a 13ª, você sabe que Paulo estava escrevendo aqui para as igrejas da galáxia e Paulo estava combatendo os judaizantes que queria que os irmãos cristãos circuncidassem, ou seja, colocasse uma marca no seu corpo. E aí Paulo vai usar esta figura da marca, esta imagem da marca, para dizer para os irmãos, olha, esta marca da circuncisão, ela é uma marca feita no corpo, que ela tem uma relevância dentro da cultura judaica. Mas para Cristo, o importante são as marcas que nós levamos, não só no nosso corpo, mas na nossa alma, na nossa vida. E essas marcas não podem ser marcas da circuncisão. Tem que ser as marcas de Cristo. E é por isso que Paulo utiliza essa linguagem dizendo: ninguém me incomode, ninguém me importune. Vocês estão importunando os Gálatas aí, mas não me importunem, porque eu trago no meu corpo não as marcas da lei, não as marcas do ministério, eu trago as marcas de Cristo. E essas são relevantes na nossa vida. Porque quando alguém vê em nós as marcas de Cristo, isso era muito comum em escravos naquele tempo, não é? Era muito comum colocar as iniciais dos proprietários nos escravos. Então, quando alguém olhava e via as iniciais, sabia, esse camarada é escravo de fulano de tal. Faz-se isso muito hoje no Brasil, nos bois, né? Também nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, marca o boi com as iniciais lá da fazenda, para dar uma ideia de propriedade. Então, quando Paulo ele utiliza essa metáfora, ele está querendo dizer o seguinte: olhem para mim, veja as marcas que eu trago, olha de quem são essas marcas. Todo mundo automaticamente iria dizer, verdadeiramente, são marcas de Cristo. Resumo da nossa lição:
Não há virtude alguma na circuncisão, nem na incircuncisão, mas a virtude está em ser uma nova criatura mediante a fé em Jesus Cristo. O que Paulo queria não era só combater os judaizantes, era mostrar para eles que isso aqui não era um combate filosófico, religioso. O que ele está fazendo, na verdade, é um combate pela ortodoxia bíblica. Então ele vai mostrar o seguinte: alguém, aliás, poderia dizer: ah, mas Paulo está falando isso aí, mas é porque ele não acredita mais na circuncisão, mas ele foi ensinado na circuncisão. Paulo está falando: não, eu não estou querendo também puxar a brasa passadinha dos incircuncisos, porque, na verdade, não há mérito algum, não há virtude alguma, nem na circuncisão, nem na incircuncisão. Mas a virtude está em ser uma nova criatura mediante Jesus Cristo. E assim é até os nossos dias. O texto bíblico da nossa lição está em Gálatas capítulo 6, versículos 9 ao 15. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na carne, para dizer: olha, nós somos circuncidados, olha como nós somos. Era mesmo só para aparecer. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim mesmo e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Eu acho lindo em Paulo é que os combates de Paulo, embora ele fosse um doutor da lei, embora ele fosse um filósofo, um erudito, embora realmente ele pudesse falar e calar todos aqueles que estivessem à sua volta pelo conhecimento que ele tinha, é o doutor da Bíblia, é o maior escritor da Bíblia. Mas Paulo nunca está falando nada por causa da filosofia. Ele mesmo fala: ó, quando eu vim ter com vocês, irmãos, eu não vim com palavras humanas persuasivas, mas eu vim falar com vocês no poder de Deus. Paulo está sempre apontando para Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Sempre Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o nosso bem maior. Cristo é a razão da nossa existência. As marcas de Cristo. Somente Cristo. E pronto. Isso é glorioso de vermos na teologia paulina. Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre o bem deve permanecer sendo feito. Primeiro parágrafo, firmeza no fazer o bem. O Paulo está dizendo: ó, vocês estão fazendo o bem. Vocês estão fazendo o bem. Por que vocês vão retroceder nisso? E aí o nosso escritor vai dizer que, na parte final de sua carta, Paulo fala sobre a constância de fazer o bem. Queridos, nós podemos estar ávidos por fazer o bem hoje e pararmos de fazer o bem amanhã. O que nós precisamos é tão somente persistir, insistir, não desfalecer. E foi isso que Paulo falou com as igrejas da Galácia. Estou escandalizado de que vocês descaíram da graça de Deus. Nós precisamos continuar adiante fazendo o bem. O nosso escritor continua dizendo que, se por um lado ele adverte, deixa eu tirar isso aqui, eita, vamos lá. Como você sabe, você que é professor de escola dominical, a gente grifa esses pontos para destacar aquilo que a gente quer ler, sem precisar ficar lendo a lição inteira da classe. Vamos lá. Então, firmeza no fazer o bem. Continuando. Se por um lado ele adverte aos Gálatas sobre questões doutrinárias, por outro, reconhece que eles faziam boas obras e que elas deveriam permanecer como uma prática cristã. Paulo está dizendo: olha, vocês
são filhos de Deus. Vocês entenderam isso. Então só continue nessa trajetória. Só continue nessa caminhada. Não desanimem, não parem, só sigam adiante. O escritor continua dizendo que Paulo lembra aos seus leitores de que, para receber a recompensa, não podem desfalecer, se cansar. As recompensas da palavra de Deus são para aqueles que vão. Deixa eu voltar lá, daqui eu não tinha projetado. Ó. Paulo lembra aos seus leitores de que, para receber a recompensa, não podem desfalecer, se cansar. A Bíblia só tem recompensa para quem vai até o final. Em Apocalipse, para as 7 igrejas da Ásia, o Senhor escreveu: ao que vencer. Para Daniel, o Senhor diz: e tu, Daniel, vai até o fim. Ao vencedor e até o fim. Não tem promessa da Bíblia para quem para no meio do caminho, meus irmãos. Não tem. E outra coisa, se nós temos a certeza e nós temos que estamos no caminho certo, nós só precisamos prosseguir, seguir adiante. Segundo parágrafo, os domésticos na fé. Quem são os domésticos na fé? São as pessoas que estão conosco nessa família, convivendo no dia a dia. E aí o escritor nos diz que a nossa fé deve ser prática, direcionada às pessoas que nos cercam, mas de forma específica, Paulo menciona um grupo de pessoas que deveriam ter a nossa atenção, os domésticos da fé. Esses eram irmãos da igreja em que congregavam. A prioridade deveria ser direcionada aos que tinham sido salvos. Eu sei que quando falamos disso, alguém pode falar: mas crente só cuida de crente, crente não está nem aí para o mundo, crente não está nem aí para as pessoas que estão à nossa volta, crente não está nem aí para ninguém, é só esse clubinho fechado deles. Não, meu querido, não é só o nosso clubinho fechado, até porque a gente não tem clubinho fechado. Muito pelo contrário, a gente está querendo que todo mundo entre. Então aqui não tem clubinho fechado, não. Só que, imagine o seguinte, eu tenho filhos. Imagine que eu deixe que o filho do vizinho tem uma necessidade. Aí eu vou deixar de atender a necessidade do meu filho para atender a necessidade do filho do vizinho? Não, é claro que não. Primeiro meu filho. Primeiro meu filho, primeiro a minha família. O próprio apóstolo Paulo escreveu também para Timóteo, na 2ª epístola, capítulo 3, se não me falha a memória, ele disse assim: se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua própria casa, é pior do que o infiel, e negou a fé. Então, primeiro dos que estão perto, primeiro dos domésticos, primeiro daqueles que estão perto de nós. Ah, pastor, mas quer dizer que se eu não aceitar Jesus como Salvador, se eu não for crente, a igreja não vai me ajudar? Não, a gente ajuda, mas primeiro nós vamos ajudar os domésticos na fé. O nosso comentarista, no final, nos diz aí que, entretanto, a recomendação apostólica é que façamos o bem a todos. Ele diz, principalmente aos domésticos na fé. É o que eu acabei de dizer. Nós fazemos o bem a todos, a todos. É lógico que, como igreja, nós não conseguimos resolver todos os problemas do mundo. Mas, irmãos, nós vamos lutar para fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. Grandes letras
é provável que Paulo estivesse tendo dificuldades com a sua visão. É claro que é provável, isso é uma fala, é uma crença. Ele lembra também aos Gálatas, é importante, ó, uma possível referência nesse aspecto é que ele lembra aos Gálatas que, até quando esteve com eles, mesmo em fraqueza, não foi desprezado. Meus queridos, eu ouvi uma fala uma vez que é uma verdade. Nós precisamos de pessoas que amem a nossa inutilidade. Nós precisamos de pessoas que amem a nossa inutilidade. O que é amar a nossa inutilidade? São pessoas que gostam de nós quando nós não podemos ser úteis. Porque tem gente que tem o que a gente chama, eu chamo de amor de peixe. O que é amor de peixe? É você chegar pro peixe e falar com ele, peixinho, eu te amo. Mas por que você me ama? Porque eu vou te comer, você vai me alimentar. É um amor interesseiro. E nós precisamos sim aprender a amar a inutilidade das pessoas. Porque quando as pessoas não podem nos servir, será que nós continuamos amando do mesmo jeito? Quando as pessoas não podem estar dispostas, será que nós continuamos amando do mesmo jeito? Nós precisamos amar a inutilidade das pessoas. E aí aqui tudo indica que Paulo realmente estava tendo um problema de visão, e ele vai escrever com letras grandes para que eles entendessem, não para que eles entendessem, mas que o próprio Paulo, quando tivesse condição de ler aquele que escreveu, enfim. Mas uma coisa que é importante, Paulo reconhece que os irmãos da Galácia receberam e cuidaram dele quando ele não podia ser efetivo, quando ele não era o Paulo que conseguia fazer e acontecer. Os irmãos da Galácia diziam, não, vem cá, Paulo, você é importante para nós não pelo aquilo que você pode fazer, mas por aquilo que você é. Segundo ponto da nossa lição, aparência na carne. Primeiro parágrafo, circuncisão nos gentios. O nosso escritor vai deixar claro para a gente que o apóstolo mostra que os judaizantes queriam demonstrar uma aparência de que andavam no espírito. Na verdade, irmão, isso aqui, os judaizantes, eles só queriam viver de aparência. Para eles não estavam nem tão interessados se o judeu, se o gentio aqui ia circuncidar ou não e tal. Era só uma questão de aparência. Não era uma circuncisão para alguma situação benéfica para o reino de Deus ou para aquelas pessoas. Era só uma vida aparente. E vamos falar a verdade? Quantas pessoas hoje estão vivendo só de aparência? Olha o Instagram da pessoa e depois olha a vida da pessoa. Aí você vai perceber se ela vive de aparência ou não. O nosso escritor, neste ponto, prossegue dizendo que a circuncisão nunca foi, nem nunca será, um pré-requisito ou pós-requisito para a salvação em Cristo Jesus. Nunca foi e nunca será. A circuncisão foi dada por Deus para destacar um povo, marcar a escolha de Deus por um povo, mas não para salvar o povo de Deus. Era um sinal estabelecido por Deus para o Antigo Testamento. Era um sinal estabelecido por Deus para o Antigo Testamento e não para o Novo. O que faltava nos judaizantes? Coerência. Eles eram incoerentes. Eles estavam fazendo algo, exigindo, aliás, algo dos judeus, que nem eles mesmos faziam, porque, embora eles se circuncidavam, eles não cumpriam toda a lei. Então, eles eram incoerentes. E o evangelho é um evangelho de coerência. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Em que gloriar-se? Paulo diz que a alegria dele não era a mensagem da circuncisão, e sim a cruz de Cristo. Perceba que Paulo está deixando claro o seguinte: nós não estamos aqui pegando uma queda de braço para saber quem é mais forte espiritualmente, para saber quem consegue defender mais a sua religião. Não, não é isso não. Uma coisa que eu quero vos dizer é o seguinte, ó, nem vocês estão certos e nem os que não querem circuncidar estão. Na verdade, ninguém se glorie nem na circuncisão e nem na incircuncisão. Se glorie na cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo verdadeiramente está a nossa salvação. Ou seja, a cruz de Cristo era e é a verdadeira
transformação. Só a cruz de Cristo pode verdadeiramente transformar. Terceiro ponto da nossa lição: palavras finais. Paulo vai finalizar a sua carta e aqui ele traz então as palavras finais. Primeiro parágrafo: Jesus faz acepção de pessoas? É claro que não. Paulo explica que ser ou não ser circuncidado não faz diferença para Cristo. Paulo está dizendo, ó, isso é importante só aqui, ó, nesse tempo que nós estamos vivendo, só dentro de um projeto de Deus. Ah, então por que Deus estabeleceu a circuncisão? Porque era importante. Lá no Antigo Testamento, como falei agora há pouco, a circuncisão cumpriu o seu papel, mas para Cristo, não. No judaísmo, continua aqui, ó, o nosso escritor, ó. No judaísmo, uma pessoa gentia poderia se tornar um prosélito desde que fosse circuncidado e praticasse as obras da lei. Mas isso não fazia dela nova criatura. Nova criatura é tão somente em Cristo Jesus. Quem era o prosélito? Era um gentio convertido ao judaísmo que circuncidava-se. Então ele tinha uma marca ali, beleza, era um prosélito do judaísmo. Agora, para Deus, na verdade, o que vale a pena é ser nova criatura. E eu leio os escritos paulinos e vejo uma coerência maravilhosa na teologia paulina. Uma coerência maravilhosa na teologia paulina. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória, Paulo escreveu assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo parágrafo do terceiro ponto, as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. Paulo fala algo que os judaizantes não tinham autoridade para alegar. O que os judaizantes não tinham autoridade para alegar? Ele tinha as marcas de Cristo. Os judaizantes não tinham. Os judaizantes tinham a marca da circuncisão, mas não tinha de Cristo. Mas Paulo tinha as marcas de Cristo. Essa expressão remonta os sofrimentos. Remonta aos sofrimentos e adversidades enfrentados por amor a Jesus ao longo do seu ministério. Paulo está dizendo assim, olha, o que eu estou falando para vocês fazerem não é só para que vocês pratiquem o que é certo. Eu tenho feito. A prova é que Paulo, eu vou repetir, a coerência da teologia paulina. Paulo diz assim, sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Então, ele é coerente. Paulo diz, eu tenho as marcas de Cristo. Ó, a marca da circuncisão era externa, enquanto as marcas de Cristo são internas, na alma. Paulo está dizendo, olha, eu tenho marcas de Cristo, elas são externas, mas vocês estão vendo essas marcas acontecerem aqui. Essas marcas estão patentes, estão visíveis diante de vocês. E isto é o que vale a pena no cristianismo. Como eu disse no início da aula aqui, o que são marcas, né? São sinais que nós temos que indicam o que nós vivemos. São marcas que nós carregamos na nossa vida. Terceiro parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição. A graça de Jesus. A graça de Jesus. Paulo começou a sua carta aos Gálatas desejando graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 3. E inclui a graça de Jesus. Ao longo da carta, ele mostrou que a graça não é somente para a salvação, mas também para a nossa vida cristã. Eu gosto sempre de falar que nós tratamos a graça sempre como favor imerecido. Só que a graça não é só um favor imerecido. O favor imerecido está na concessão da graça. A graça é, na verdade, um dom. A Bíblia sempre trata a graça como um dom. E o que é um dom? O dom é aquilo que gera uma atitude.
Então, a graça como um dom, ela tem que promover uma atitude na nossa vida. Na verdade, quando nós pensamos na graça como um dom, nós entendemos que tudo o que nós fazemos tem que ser promovido pelo dom da graça. Tudo o que nós praticamos tem que ser promovido pelo dom da graça. E isto é importante e relevante para a nossa vida. Por quê? Porque uma vez alcançados pela graça, e uma vez que tudo o que eu faço está ligado ao dom da graça, eu preciso compreender que tudo o que eu faço a partir da graça de Deus só pode ser movido pelo dom da graça. Porque se não formos movidos pelo dom da graça, não temos razão de existir. A graça tem que mover todas as coisas na nossa vida. O que é o favor da graça? É a concessão. Imagina o seguinte, eu tenho aqui essa caneta do iPad. Aí eu resolvo te dar essa caneta. Aí você fala, ai pastor, mas eu não mereço essa caneta. Não, mas eu quero te dar. Ah, pastor, eu reconheço que eu não mereço, não mereço. Não, mas eu quero te dar. Quando eu te dou a caneta, o que eu estou fazendo? Estou te fazendo um favor que você não merece. Isto é o favor imerecido da graça. Agora, o que eu estou te dando? É um favor imerecido? É uma caneta? É uma caneta. Então, é isso que eu estou te dando. Então, o que é a graça? A graça é um dom, ela gera uma atitude. E onde está o favor imerecido? Na concessão da graça. Se nós profundamente entendermos isto, nós vamos compreender que a graça não é somente para a salvação, mas também para a nossa vida, para a prática diária, para a prática cotidiana. E tudo que nós fizermos deve ser um resultado da ação do dom da graça na nossa vida. Queridos, quero louvar a Deus pela vossa vida, a cada um de vocês que estão conosco aqui na Academia de Pregadores, trilhando essa jornada do trimestre. Encerramos aqui o terceiro trimestre de 2025 e na semana que vem vamos iniciar o quarto trimestre de 2025. Meu Deus, o ano acabou, acabando. Vamos iniciar o quarto trimestre de 2025. Quero louvar a Deus pela sua frequência, pela sua presença aqui conosco. Quero louvar a Deus pela sua audiência, para nós que é um sinal de prestígio. Continue orando por nós. Nós continuaremos buscando fazer o melhor para levar um ensino bíblico teológico de qualidade para a sua vida e, sobretudo, que transforme o seu coração. No nosso quarto trimestre, nas lições que vamos começar a semana que vem, nós vamos estudar com o pastor Elias Torralbo. Nós vamos tratar sobre exortação, arrependimento e esperança. O ministério profético de Jeremias. São 13 lições maravilhosas com o pastor Elias Torralbo. Você não pode perder. Pastor Elias Torralbo é uma bênção, um homem de grande eminência na nossa Assembleia de Deus no Brasil, um exímio expositor da palavra de Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Elias Torralbo, louva a Deus pela vida da missionária Joselma. Estiveram conosco recentemente nos Estados Unidos e eu fiquei muito feliz em saber que a irmã Joselma segue as nossas aulas, acompanha as nossas aulas. Pastor Elias, desde já um grande abraço. Irmã Joselma, um grande abraço. Em nome de Jesus, eu vou ter o prazer de ministrar essa lição que foi escrita por um grande amigo que eu tenho grande admiração. Então não perca, a partir da semana que vem, quarto trimestre de 2025, vamos estudar sobre exortação, arrependimento e esperança. O ministério profético de Jeremias. Você será transformado. É um profeta que eu tenho um prazer muito grande de falar sobre ele. Já preguei várias vezes sobre Jeremias e tenho certeza que será uma bênção para a nossa vida. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.